Olá, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou terapeuta, sou helper de Pathwork e hoje a gente vai falar sobre a palestra 101 do Pathwork, que fala de como lidar com as nossas defesas emocionais. E é curioso porque às vezes a gente vê no outro, tal pessoa se defendeu, eu falei tal coisa, tal pessoa se defendeu. E é engraçado, né? A gente não gosta muito, até percebe que a pessoa está na defensiva. E quando a gente está na defensiva, a gente percebe as nossas defesas emocionais. Então, essa palestra vai dar dicas muito interessantes de como identificar e como lidar com as nossas defesas emocionais. Para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana, por exemplo, as emocionais. Por que de origem espiritual? Porque foram 258 palestras que foram canalizadas por uma médium, Eva Perracos, de março de 57 a janeiro de 79, portanto, mais de 20 anos aí nesse trabalho que ela realizou. E hoje a gente tem as palestras que foram então ditadas, né, ou transmitidas por uma entidade que é denominada de O Guia. E todo esse conteúdo é organizado pela Patrick Foundation nos Estados Unidos e pelo Patrick Brasil aqui no Brasil. E tem normas para usar essas palestras, mas as palestras estão todas disponíveis gratuitamente no site do Patrick Brasil. E para quem quer conhecer um pouquinho desse caminho, ele usa 5 ferramentas. Todo o autoconhecimento que a gente faz usando 5 ferramentas, que é a prece, então ele inclui a espiritualidade, a meditação, a prece, inclusive, é vista como um prelúdio para a meditação, depois a leitura das palestras, que cada um pode fazer por si, o estudo das palestras, que normalmente a gente faz ou em grupo de estudos ou em atendimentos individuais. Então, para a gente aprofundar o que que aquela palestra tocou na gente, mexeu na nossa vida, transformou, e é isso que a gente faz nos grupos de estudo ou nos atendimentos individuais. E o exercício da revisão diária, que é um exercício que a gente aprende também, muito útil e muito potente para ajudar no autoconhecimento. Quem quiser saber mais, pode acessar tanto o nosso site, o vhterapias.com.br, como o site do Petro, ok? Então, para a gente começar, e para quem está vendo gravado, eu vou reforçar a importância de não pular essa parte, porque nessa parte da prece e da meditação, ela prepara o nosso campo, o nosso emocional, para receber esse conteúdo de uma forma mais profunda. Então, quem está aqui ao vivo vai aproveitar, claro, mas se você está vendo gravado, curta, aproveite também essa parte da aula que é da prece e da meditação, tá bom? Minha sugestão. Então, para quem já está pronto, vou convidar você a fechar seus olhos, a se sentar em uma posição onde você consiga colocar os seus pés no chão, as suas pernas descruzadas, as palmas das mãos voltadas para cima. E vai se dando conta de que assim você está aberto, aberta a receber as energias espirituais divinas, a receber conteúdo, a receber da espiritualidade que ama você tanto, seja ela qual for, aquela espiritualidade com a qual você se conecta. E eu vou ficar um minuto em silêncio para que você faça a sua prece como prelúdio da nossa meditação.
E vai se dando conta do efeito dessa prece sobre você, sobre o seu corpo físico, sua cabeça, seus olhos, sua boca, seu nariz, colocando a palavra prece dentro da sua cabeça, como se a prece pudesse se conectar com o seu corpo físico e preparar o seu corpo físico para que a sua alma possa habitá-lo de uma forma cada vez mais confortável. Vai descendo essa palavra prece pelo seu pescoço, pelos seus ombros. Aí você pode pôr a energia da prece no seu braço direito, no seu braço esquerdo, e descendo essas palavras prece até a sua mão direita, mão esquerda. E respira, criando esse ambiente propício para a sua alma, para o seu ser mais divino habitar esse corpo. Vai deixando que a palavra prece preencha seu tórax, suas costas, seu diafragma, sua barriga, todo o seu tronco, sua coluna vertebral, seu quadril, colocando ali a palavra prece no centro do seu quadril, irradiando a energia da prece para os seus órgãos sexuais, para sua bacia. Aí vai colocando a palavra prece nas suas pernas, na perna direita, perna esquerda, descendo pelas coxas, joelhos, pernas, até os pés. E a energia da prece te conecta com o chão, com o apoio que você tem aí. E vai sentindo como nesse estado o seu corpo vira uma casa confortável para sua alma. Você pode também incluir a palavra prece no seu corpo emocional, deixando também o seu corpo emocional confortável para sua alma. E pode colocar a palavra prece no seu corpo mental, de forma que o seu corpo mental fique agradável para sua alma. E aí veja se nesse momento você pode deixar de lado um pouco as suas defesas emocionais, uma vez que você se ancora na prece e no contato com Deus. E eu ficarei mais um minuto em silêncio, só para você perceber o efeito em você dessa meditação até aqui. E nesse estado, sem defesas, conectado a Deus e à sua fé, vá se abrindo para as primeiras palavras do Guia do Pathwork nessa palestra. E eu convido a energia do Guia do Pathwork para estar aqui conosco ao longo dessa aula aberta e com cada um que está vendo essa aula aberta gravada.
Saudações, meus queridos amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoado seja o seu caminho. Abençoados sejam os seus esforços. Vocês ainda não compreendem plenamente o que acontece ao seu sistema como um todo, quando vocês se colocam na defensiva. O conhecimento disso será muito útil para o seu trabalho para o seu trabalho para a autoobservação. Então vá sentindo essas palavras chegando até você, vá observando a sua disponibilidade para aprender, para escutar e para absorver o que for possível. E assim lentamente, quando quiserem, pode ir abrindo os olhos. Muito bem, quem está aqui, tudo bem? Ok. Então vamos começar. Van, você pode ler esse slide? A defesa no corpo. Quando vocês estão na defesa, estão atemorizados e sentem-se ameaçados em perigo. Certamente existem perigos bastante reais e o sistema humano está equipado para lidar com eles. Se um verdadeiro ataque é despendido contra vocês, todas as suas faculdades retirar-se-ão das preocupações comuns e estarão dirigidas e concentradas para este perigo. Em tais momentos, o sistema glandular libera uma certa substância que é disparada através de todo o seu sistema nervoso, acelera a sua pressão sanguínea e o seu batimento cardíaco. Tudo isso acontece com o propósito de evocar suas faculdades no ponto do perigo, de ampliar a velocidade das reações apropriadas e agir à sua percepção. O que te chama a atenção desse trecho, Van? Fala sobre como o nosso sistema, né, o nosso corpo reage em situações de perigo, situações de alerta, né, que ativa, né, a região do nosso sistema nervoso, né, o sistema ali cortisol e tudo mais, né, vai sendo liberado, que é o luta e fuga, né, e é uma forma de mostrar que o sistema ele já responde automaticamente, né, quando a gente está num perigo ou se sentindo ameaçado, né. Exatamente. E a gente vê como o Guia do Petro, que apesar de falar, né, vir de um conteúdo espiritual, ele traz coisas muito práticas, assim, olha, o corpo físico está disponível e preparado para o perigo. E ele dispara substâncias, ele acelera a pressão sanguínea, e ele fala isso para perigos reais, né? Então, vem um cachorro. Por que eu peguei essa foto? Você pega um cachorro desse na frente, você vai ter medo. E tudo bem, ninguém, né, questiona isso. Mas ele está aqui só apresentando a questão de que é um mecanismo de defesa, um mecanismo válido, para que a gente foque a nossa atenção no perigo que está ali, se for um perigo real. Ok? Agora eu vou ler esse aqui dos medos ilusórios. Na vida normal, os perigos reais ocorrem de vez em quando. A substância liberada no sistema glandular contém um certo veneno que não lhes prejudicará se os seus mecanismos de defesa operam com elas apenas nesses raros momentos. Após o perigo passar e o seu sistema voltar ao funcionamento normal, esse veneno é absorvido e dissolvido. Quando, por conflitos psicológicos, por razões emocionais irreais, vocês entram na defesa, o seu sistema glandular, que não leva isso em consideração e libera essa mesma substância venenosa no momento em que vocês se sentem atemorizados. E quando vocês estão na defesa, vocês estão atemorizados. Assim, é importante que cesse o medo irreal, que o ser perceba que está na defesa por uma razão não válida. Do contrário, a substância venenosa afetará a corrente sanguínea e o seu sistema nervoso.
e o prejuízo físico virá de um modo ou de outro. Então aqui ele está trazendo de que quando a gente está num perigo real, aquele cachorro que vem para cima da gente, tudo bem ter esse sistema glandular que libera esse certo veneno. O guia nas palestras não cita se é adrenalina, se é cortisol, etc. Mas são substâncias que o sistema glandular solta que não fazem bem para a gente se a gente viver constantemente é, encharcado nessas substâncias. Não faz bem para nós. Essas substâncias têm que vir na hora do perigo e ir embora. Agora, o que são as defesas emocionais? É quando a gente fica com medo de dores emocionais. A gente entra na mesma defesa. E aí essas substâncias venenosas continuam dentro da gente, sendo que a gente está com medo de algo que não vai de fato nos ferir ou nos fazer mal. Então a gente está muitas vezes atemorizado por medos ilusórios. Então a primeira parte é começar a tomar conta disso. Fala, peraí, eu estou com medo do que mesmo? E aí isso, às vezes na terapia, às vezes na autorreflexão, a gente consegue ver, não, eu estou com medo de que aconteça tal coisa, mas não vai acontecer. Então é aí que a gente começa a trabalhar o tema das defesas emocionais. Tudo bem? Alguma dúvida? A máscara. Então eu gosto muito desse slide, que ele fala bastante dos 3 eus que o Petro fala que todos nós temos. Então nós temos um eu maior, que é a nossa centelha divina, aquela parte nossa que ama, que é alegre, que é sábia, que é criativa. Então todas essas qualidades a gente já está colocando no mundo. Então aqui fora é o mundo, né? Então o eu maior já está sendo colocado no mundo. Mas a gente tem um pedaço de eu menor, de medos, de orgulho, de teimosia, de impotência, de raiva, de várias emoções que a gente não sabe lidar muito bem. E aí a gente tenta esconder isso desde criança. A gente fala assim: não, se eu me mostrar muito orgulhoso, não vão gostar de mim. Se eu me mostrar muito medroso, não vão gostar de mim. E a gente cria uma máscara, que é o que o guia chama de a grande defesa. A nossa defesa é a máscara. Por quê? A gente não quer que as pessoas saibam que a gente tem um eu menor. Então a gente cria uma defesa, uma máscara, que tem 3 comportamentos: ou a gente é agressivo, para que a pessoa não veja o nosso eu menor, ou a gente é submisso, a gente aceita, a pessoa fala para fazer, você faz, você nem questiona, mas no fundo lá você não está feliz em fazer aquilo, ou a gente se retira, desconecta da situação, às vezes racionaliza, desconecta emocionalmente da situação ou do outro. Então, esses são os comportamentos da máscara, que é a defesa. Um outro nome para isso também é o que a gente chama de eu idealizado. A gente idealiza um eu de nós mesmos. Então, eu não tenho medo. Então, aquelas pessoas, às vezes, muito agressivas, falam assim: eu não tenho medo de nada. Claro que tem medo. Mas cria um eu idealizado que não tem medo. E tenta viver a partir desse eu idealizado. Pensando que assim, ou as pessoas gostarão de nós, então as pessoas vão gostar, porque vão ver que eu sou um cara que não tem medo, ou pelo menos a gente não vai ter tanto conflito, então ninguém vai mexer comigo porque eu não tenho medo, eu sou agressivo e assim por diante. Tudo isso é defesa. São exemplos reais, práticos de como a defesa funciona. Tudo bem? O que a gente faz no Petro? Que a gente dissolve essa máscara com as ferramentas que eu já falei, acessa o eu menor e com isso a gente vai expandindo o nosso eu maior num processo bem gradativo para que isso seja sustentável. Você pode ler esse slide, Ivan? Defesa na mente. Com relação ao lado mental de sua natureza, quando vocês estão em perigo real, as suas capacidades mentais como um todo automaticamente se concentram, com a ajuda do estimulante venenoso, sobre o tema em questão. A fim de que isso ocorra, vocês não conseguem concentrar-se sobre qualquer outra coisa. Não lhe é possível cultivar pensamentos de verdade e sabedoria, nada distinto do que lidar
com o perigo do momento ou proteger a si mesmos deste perigo. Contudo, quando vocês estão frequentemente em um estado psicológico de desviar-se de um perigo ou ataque, quando na verdade não há um perigo ou ataque, o desenvolvimento de suas faculdades mentais poderá sofrer as consequências. Alguma dúvida? Algo te chama atenção? Essa parte é que a gente acaba ficando focado, né, quando está numa situação de perigo, né, toda a nossa atenção, ela se direciona, né, mesmo se o perigo às vezes não é real, né, então a gente consegue distinguir também, né, quando é verdade ou não, né. Isso, e essa é uma chave, porque tem o lado positivo da nossa defesa na mente, que ele fala assim: tá vindo um cachorro na minha direção. Eu vou focar em fugir, vou ter ideias de como fugir, de como me defender. Tá ótimo. E nesse momento a gente não consegue se concentrar em outra coisa, graças a Deus. Imagina se na hora que está vindo um cachorro te morder, você fosse parar para pensar: o que, que eu estou sentindo? Será que eu devo correr? Será que eu deveria tentar abraçar esse cachorro? Isso seria extremamente prejudicial, porque o cachorro ia vir, ia te morder. Então, assim, graças a Deus nós temos esse mecanismo de defesa na mente. Qual que é o problema? É que muita coisa que acontece na nossa vida, a gente responde como se fosse um cachorro bravo vindo na nossa direção. E a gente faz isso desde criança. Então, por exemplo, meu pai não me pôs na cama. A criança sofre, aquilo é uma dor, ela não sabe lidar com aquilo. Então, ela começa ali a criar uma defesa, como se aquela dor emocional fosse uma dor de morte, que aquilo foi uma frustração, ela ficou com aquilo. Ela foi aprendendo a fazer a máscara, a defesa. Para a criança fazer isso está ótimo, não tem problema. O problema é que depois, na vida adulta, a gente deixa de abrir mão dessa defesa. Então, a pessoa não falou boa noite para a gente, nossa, vem uma dor grande, a pessoa vai para uma defesa. Então é essa ponte que ele está chamando a atenção de dizer assim: vamos separar o que é perigo real do que é perigo ilusório. Muitas vezes não tem perigo nenhum, não tem ataque nenhum, mas a gente sente como se tivesse. E aí se defende. Tudo bem? Ficou mais claro? Eu vou ler agora a defesa no emocional. No lado emocional da sua natureza, ao encarar um perigo verdadeiro, raramente há tempo ou espaço para sentimentos outros, além do medo e da raiva. Nos raros instantes de perigo real, isso é bom, porque essas duas emoções produzem o ímpeto e a força necessários para defender-se. Todas as faculdades do corpo de sentimentos retiram-se naquele momento e vocês são direcionados para o tema confrontado. E se assim não o fosse, se em tais momentos vocês fossem capazes de ter toda a sorte de sentimentos, a força necessária para se defender estaria ausente. Porém, se vocês estão constantemente na defesa, os sentimentos predominantes são de medo e raiva. Todas as vezes que vocês ficam ofendidos, esta ofensa é erroneamente interpretada como um ataque contra vocês. Vocês começam a deixar os seus mecanismos de defesa entrar em funcionamento repetidamente. Então, olha só, reforçando que não só do lado mental, mas do lado emocional acontece a mesma coisa. Imagina se o cachorro está vindo na sua direção e fala assim: vamos amar os animais. Né? Assim, não ia funcionar. Por isso que a defesa no corpo emocional é medo e raiva. Ou estou com medo desse cachorro, ou estou com raiva do bandido que veio me assaltar e vou agir ou no medo ou na raiva. Vou agir com a defesa que eu tiver, vou fugir, vou atacar, né? Mas eu vou usar esses sentimentos, basicamente só eles. Mas o problema, da mesma forma no emocional, é que assim, alguém me ofendeu. Nossa, se me ofendeu, eu fico morrendo de raiva, como se tivesse um bandido me roubando. E isso coloca todo o nosso sistema emocional na defesa. Às vezes eu agrido, às vezes eu me retiro, em vez de parar e ver assim, não, o que que essa pessoa de fato está dizendo? O que que de fato está acontecendo?
E o problema da defesa é que a gente passa a agir, seja na agressividade, na retirada ou na submissão, que não resolve nada. E também a gente está constantemente com o corpo preenchido, contaminado, vamos dizer assim, desse componente venenoso, seja cortisol, seja adrenalina, seja algo que nos deixa estressado. O que é muito ruim para o nosso físico, mental e emocional. Então a nossa vida começa a ficar muito densa, muito carregada, muito sobrecarregada. Faz sentido? Alguma dúvida? Você pode ler, Sivan? Encarando a defesa. É por isso que nós temos que nos preocupar com a eliminação da defesa ao perigo irreal. Tais perigos aplicam-se também à mágoa, rejeição, frustração dos seus desejos, à crítica. Quando vocês se sentem acusados de algo verdadeiro, meio verdadeiro ou falso, vocês se sentem em perigo mortal. Se vocês traduzem as suas reações emocionais a tais críticas, vocês prontamente verão que seus sentimentos dizem: eu estou em perigo. Agora vamos examinar a verdade da questão. Vocês estão realmente em perigo ou ameaçados por causa da mágoa, frustração ou crítica? O que isso te traz, ou tem alguma dúvida? Essa parte de você identificar quando é um perigo mesmo ou quando são algumas defesas, né, ou distorções que a gente tem, né, baseados na crítica, na frustração e na mágoa. É, é exatamente o que ele vai dizer. Alguém, você se sentiu rejeitado. Digamos assim, a pessoa falou: ah, não quero mais papo com você. O nosso corpo emocional vai dizer: estou em perigo. Nossa, meu Deus do céu, fui rejeitado. E isso vai ativar o mecanismo de defesa. Mas a pergunta é: você está realmente em perigo? Porque a pessoa não quis mais falar com você? Uhum. Muitas vezes não, você não vai morrer, você vai sobreviver àquela dor, mas o corpo fala: eu estou em perigo, porque sentir dor emocional é dor também. Então, para não sentir essa dor e para não encarar a defesa, a gente reforça a defesa. Quem gosta da agressividade se torna agressivo, quem gosta da retirada se retira, quem gosta da submissão se submete. E isso é muito prejudicial, porque a gente está dando mais, a máscara está ficando maior, porque a gente não quer encarar a defesa, de dizer assim: peraí, por que eu estou tão mexido com a pessoa não querer mais contato comigo? Por, por exemplo, o meu desejo foi frustrado. É muito legal ver, por exemplo, quando a gente é adulto e vê uma criança que não ganhou um brinquedo que queria. Ela se joga no chão, aquilo é o desastre para aquela criança. Mas a gente, como adulto, vai olhar e vai falar: ah, tá bom, ela tá triste, vai ficar chateada um tempo e depois passa. Só que muitas vezes a gente, como adulto, quando um desejo nosso é frustrado, a gente por dentro fica reclamando, fica tenso, fica achando que está em perigo e às vezes nem passa. Na criança realmente passa. Ela deu 10 minutos que ela foi tomar um sorvete e esqueceu daquele brinquedo. Agora, a gente adulto muitas vezes fica com aquelas frustrações presas em nós, porque a gente não digeriu elas. Então, esse sentimento de estar em perigo deixa a gente sempre na defensiva. Mas a pergunta que ele vai convidar a gente a fazer é: identifica o que é que foi que te pôs na defesa? E aí se pergunta: eu estou realmente em perigo? Alguém me criticou, eu estou realmente em perigo? Por exemplo, essa crítica tem um fundo de verdade? Se tiver, é bom, porque alguém está me dando uma dica de algo que eu posso melhorar. Se não tiver, não tem problema, porque não é uma crítica válida. Às vezes veio de uma pessoa que não sabe nada do assunto e se sentiu mal, foi lá e criticou. Pode não ter nenhuma verdade nessa crítica. Mas dos dois jeitos, não tem perigo uma crítica. Faz sentido? Então, se alguém depois tiver alguma dúvida, tal, pode colocar também nos comentários. Eu vou ler o escondendo-se. Vocês erroneamente acreditam que se as suas fraquezas
ou menos certas fraquezas são expostas, os outros têm o direito de rejeitar vocês e de não amá-los. E isso vocês não podem tolerar. Consequentemente, vocês usam todos os seus mecanismos de defesa com todos esses processos para se evadir do perigo imenso e imaginário, a fim de preservar o seu status como ser humano digno de amor. As suas defesas podem também ser no sentido de não se envolver. Assim, quando vocês são chamados a reagir, escolhem então uma forma de defesa mais direta. Podem tentar escapar ou podem barrar a questão colocando-se num outro nível, onde vocês possam provar que estão certos, ou podem contra-atacar, apontando os atalhos da outra pessoa. Então, olha que interessante. Ele está dizendo que tem uma relação entre se sentir amado. Se alguém ver, que ele está dizendo, se alguém vir o meu eu inferior, né, que a gente colocou que a defesa ela esconde o eu inferior. Nossa, se alguém vir que eu tenho orgulho, que eu tenho medo, não vão me amar. Vão ter o direito de me rejeitar, porque bem ou mal, se eu tenho esse defeito, as pessoas vão ter o direito de me rejeitar. Claro que isso não é na mente, é lá no emocional, na nossa criança interna. E eu não posso tolerar que o outro possa me rejeitar. A rejeição é uma dor muito dura. Então eu vou reforçar a defesa, vou me esconder. A gente vai usar todas as defesas para que ninguém veja defeito nenhum meu. Além disso, quando você tentou ir para a defesa, tentou se retrair, mas a pessoa vem assim e chama, não, toma uma atitude, faz alguma coisa. Aí, às vezes, a gente corre mesmo, ou seja, sai do ambiente, sai do trabalho, tem gente que larga o emprego, sem perceber que ali tem alguma coisa para a pessoa se conhecer, às vezes larga um relacionamento, ou tem gente que se coloca num outro nível e aponta os erros ou os atalhos para outra pessoa. Ah, faz assim. Só que a outra pessoa, muitas vezes, isso acontece bastante em relacionamento. A outra pessoa não quer que você diga para ela o que fazer. Essa pessoa quer que você a escute, a compreenda, que você se conecte com ela emocionalmente. E isso você não quer fazer, porque ao se conectar emocionalmente pode aparecer ali o seu eu inferior, coisa que você não quer que aconteça, por isso você usa a defesa. Ficou claro? Então esse lugar de se esconder é muito comum, é uma forma de defesa também. Você pode ler, Silvana? Na comunicação. Se as pessoas aprendessem e profundamente decidissem internamente encontrar e eliminar esta muralha defensiva, tanto estresse poderia ser evitado em larga escala, especialmente aquele que resulta da comunicação cotidiana entre as pessoas. As pessoas não temeriam umas às outras. É o sentimento errôneo de ataque contra o qual vocês acham que têm que se defender que geralmente os torna atemorizados e, consequentemente, faz com que vocês não gostem um dos outros. Na atitude defensiva, é impossível para vocês perceberem, experienciarem e terem pensamentos de verdade e razão. Vocês não têm sentimentos de carinho, afeição e compreensão. Assim, vocês não estão na realidade e não lhes é possível se comunicar. O seu sistema está enfocado em um ponto pequeno ou aquele a que se refere ao ato de defesa contra o perigo imaginário. O que te chama atenção? Essa parte de a gente ficar na defensiva, né, quando a gente está em estado de alerta, a gente já fica defensiva. Só que se a gente não avalia, a gente começa a, a, a ter uma reação, né, errônea em relação ao outro, né? Como se tivesse que ficar se defendendo o tempo todo, atacando as pessoas. Exatamente. E isso vai ter um efeito na comunicação, na forma de falar com o outro. Porque no momento em que a gente está na defensiva, a gente não está na realidade. A gente não está nem na realidade do que a gente está sentindo, nem na realidade do nosso eu superior, que também é o que a gente está sentindo de carinho, de afeição, por exemplo. A gente gosta da pessoa, mas no momento que vem a defesa, a gente às vezes detona, às vezes puxa lá aquele trauma, aquela coisa que a pessoa fez há não sei quanto tempo atrás, porque a gente não quer acessar a nossa fragilidade, a gente quer atacar o outro. E você não fez isso, e você não fez aquilo, e também você faz assim, e você faz assim.
Então a gente deixa a comunicação muito tensa. Para quem não vai para agressividade, para quem se retira, a pessoa fica gelada e dizendo assim: não, eu vou avaliar assim dessa forma, vou... E também retira o contato emocional para ir para a razão, para a racionalização defensiva, que é aquela coisa que se retira do contato emocional. Se a gente não fizesse isso, se a gente aprendesse a eliminar a nossa defesa, aí sim, reconhecer e segurar o nosso eu inferior, ou seja, não jogar o nosso eu inferior para o outro, que não é isso também que o Pastor fala. O Pastor fala, a gente reconhece o nosso eu inferior, cuida dele, e quando a gente vai se comunicar, a gente comunica o que a gente sente, ou o que é realmente necessário, o que é verdadeiro, e não a defesa. Tem uma regrinha muito boa para comunicação que é assim: a defesa convida a defesa. Então, você vai agressiva, a pessoa se retira. Ou você vai agressiva, a pessoa é agressiva de volta. Então, a defesa convida a defesa. O eu inferior convida o eu inferior. Então, se você solta seu eu inferior para o outro também vai vir com o eu inferior dele. E o eu superior convida o eu superior. Então, quanto mais a gente consegue agir de forma madura na fala, na comunicação, mais a gente vai receber maturidade também do outro lado. Então, esse é um ponto que a gente trabalha muito. Eu pus uma foto do casal porque isso funciona demais para casais que querem melhorar a comunicação. Esse estudo sobre as defesas é maravilhoso. Ok? Você pode ler esse também, do Sem Defesas? É, se vocês simplesmente aprenderem a observar, a detectar e a compreender, e assim eventualmente eliminar a sua defesa, vocês serão libertados de uma ilusão. Não há nada mais destrutivo neste planeta do que as pessoas defendendo-se desnecessariamente. Não há nada que crie mais desarmonia, mais mentira, mais hostilidade, mais fricção na vida, tanto pessoal quanto pública, do que a atitude de defesa. O que isso te traz? Pensando que se a gente está se defendendo de uma forma, como se diz, distorcida, faz com que muitas vezes a gente crie mais problemas para a gente, né? Então, se a gente entende que se a gente elimina essa barreira, né, essas defesas e olha a situação, né, e tenta lidar de uma forma mais simples, isso vai ajudar também a melhorar, né, a nossa relação, tanto pessoal quanto pública. Exatamente. É a nossa relação conosco mesmo também. Uhum. Muitas vezes, quando a gente se percebe na defensiva e vai ver o sentimento que está ali, às vezes a gente encontra sentimentos que estão ali há muito tempo, que a gente não tratou. Medos, inseguranças, vergonhas, culpas. Então é mais um motivo para a gente também cuidar de tirar as defesas para que a gente se conheça. O primeiro passo do processo de retirar as defesas é se conhecer sem defesas. E aí depois, naturalmente, nas relações humanas, a gente consegue achar uma forma saudável e madura de se comunicar, de interagir. Mas melhora muito a nossa vida primeiro e também melhora muito a comunicação e a vida como um todo. Tudo bem? Uhum. Muito bem. Então, com isso, nós vamos chegando ao final da nossa aula. A gente ainda vai ver a aula que vai ser da semana que vem. Mas eu vou convidar quem está aqui ao vivo e também para quem está vendo gravado a fazer um pequeno fechamento dessa aula com o que o guia traz no final dessa palestra. Então, vou convidar você a fechar os seus olhos e se dar conta de que nesse momento você não precisa de nenhuma defesa. Você pode se abrir para as energias divinas do Pathwork, as energias divinas que você confia dentro da sua fé. E a gente vai ficar um minuto aqui em silêncio, sem defesas, pedindo ao nosso eu superior que nos ajude a estar sem defesas nesse momento, durante esse minuto.
nesse estado sem defesas. Vá se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. Que as bênçãos que foram estendidas para vocês novamente hoje lhes ajudem, particularmente nesse aspecto, para o seu trabalho posterior e lhes ajude a libertar-se das obstruções mais prejudiciais dentro de si. Sejam abençoados cada um de vocês. Receba o nosso carinho e o nosso amor. Estejam em paz, estejam em Deus. Vai percebendo como você se sente com essas palavras. E se você quiser, antes de abrir os olhos, vá perguntando a si mesma, seu principal aprendizado. E quando você quiser, pode abrir os olhos e pode anotar seu principal aprendizado. Quem quiser depois pode colocar nos comentários. E na semana que vem, 1 da tarde, falaremos dos princípios feminino e masculino em nós, na visão do Petro, da palestra 169, que é muito única. Eu adoro essa palestra porque desconstrói muitos conceitos de senso comum que a gente vê aí e vai para uma coisa bem palpável e bem real que cada um consegue checar aí na própria vida, tá bom? Então, muito obrigado para quem veio ao vivo, muito obrigado para quem está vendo gravado. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula aberta. Tchau, tchau.